bem. E aí todo mundo vai entrando por ele mesmo. Aí vem tudo, aí, ó. Embaixo. Não, do outro lado. Do lado do. Sim. Aí lá embaixo, tem o aceitar. Ok. Conversar e boa noite. Bom, e aí eu fui repensar que eu tô aqui, estou nessa questão aí de tem gente aqui que não é da sala e tá. Não, é porque fica aparecendo. Né? Você liga normal.
agora? Travei. Oi, oi. Oi, oi. É só tu chamar a criança, tá? Já fui, viu, Wellington? Oi, oi. 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 Oi? É a internet, gente. Não, agora tá saindo. Não tava saindo. É porque ele gosta de mim. Vamos lá. Então, vamos lá. A gente viu tudo sobre microbiologia, não é isso? Os micro-organismos, para que eles servem, qual é a parte que é boa para a gente, qual é a parte que ele traz também algumas doenças, não é isso? Agora a gente vai conhecer outro lado da microbiologia, que são o quê? Os parasitas. Já ouviram falar dos parasitas? Quem conhece aí os parasitas? Parasitas quer dizer o quê, gente? Qual? Essa? A mega é a de cá. É a segunda. O que seriam parasitas? Parasitas são o quê? Animais e organismos que necessitam o quê? De um hospedeiro. Não é isso? A maioria, a giardia, que é esse aqui, esse terceiro de baixo, tem a tênia, tem a amebíase. A maioria o quê? Protozoários, que são esse segundo ali, tá vendo? E esse quarto. Vamos conhecer um pouquinho sobre a causa de doenças. Vamos lá. Conceito. Parasitologia é o estudo dos parasitas ou doenças parasitárias. Método de diagnóstico e controle de doenças parasitárias. Na maioria dos casos, um organismo é o hospedeiro, que pode ser um homem, um animal ou um vegetal. Passa a contribuir também um meio ecológico onde vive o outro, que é o parasita. Um exemplo clássico, né? Já ouviram dizer que o quê? Tem o mosquito, né? Que é o quê? O hospedeiro primário. E o homem é o hospedeiro o quê? Secundário, né? Isso aqui a gente vê tudo em biologia. Isso aqui só é uma continuação. Vamos lá. Termos básicos utilizados na parasitologia. Habitat é o local determinado da espécie, vive obtendo abrigo e alimento. Quer dizer o quê? É o local onde ele vive, tanto externamente como internamente dentro de algum organismo. Alguns vivem um período fora de um organismo, que é quando eles estão no período de quê? De óvulo, né? E eles precisam do hospedeiro para quê? Para o quê? Para se reproduzir e sair do óvulo. Deixa eu ver aqui se for alguém. Rapidinho, viu? Diga aí que eu não vou aceitar não mais ninguém, viu? Infelizmente, esse aqui eu não vou ficar mexendo nisso não, para não dar pau. Já estou tendo sorte hoje. Vamos lá, parasito. Oxi.
Tá vendo que eu não posso mexer? Parasita é o organismo que se instala no hospedeiro ou no interior de outro ser, retirando matéria para a sua nutrição, causando também pequenos distúrbios e até a morte do hospedeiro. O que é o parasito? Na realidade, é o parasita. Ele necessita o quê? De um organismo para se alimentar e o quê? Se multiplicar. Quem? Que Natália? É? Posso não pegar Covid, pelo amor de Deus. Nem vou tirar minha máscara mais. Tô brincando, gente. Eu só não peguei o Covid até agora porque é sorte de Deus mesmo. Eu acho que foi ela que aceitou. Ai, meu Deus. Mas é só até 7h30. Passou de 7h30, eu não aceito mais ninguém. Vou aceitar ela aqui por via das dúvidas, tá? Vou tentar achar ela aqui, né? Olha ela aqui. Como é o nome dela? Avisa aí que já foi, viu? Já passou até do horário. Então a gente não termina isso. Vamos lá. Os endoparasitas que vivem no interior do corpo do hospedeiro, um exemplo é a xistossoma. Quer dizer o quê? Ele vive dentro do organismo de algum, pode ser um animal, ou pode ser um ser vivo, um homem, né? Pode ser um gato, um boi, uma vaca, um homem, uma mulher, uma criança. Já o ectoparasita vive externamente no corpo do hospedeiro, como é o exemplo do piolho ou o mosquito. Ficou claro isso? Hein? Carrapato também é um exemplo. Parasitando ou não o hospedeiro. Quando não é parasita livre, são as larvas de moscas. Lembra que são tipos de parasitas? Lembra que a gente falou na aula passada? Ele pode precisar de hospedeiro, ele também pode sobreviver sem um hospedeiro. Um exemplo, quando ele está no período de larva, ele precisa de algum hospedeiro? Não, né? Ele se alimenta pelo meio externo, ele não está internamente no organismo. Aquele exemplo mesmo do teste dos micro-organismos. Ele estava se alimentando de quê? De resto de carne, não é isso? Ele não estava dentro da carne, do organismo, por exemplo, do boi, da vaca. Ele estava o quê? Consumindo a carne, mas não estava o quê? Se reproduzindo no meio interno. Por isso que eles são facultativos. Hospedeiro. Quem é hospedeiro? É quem abriga esse parasita. Quem alimenta esse parasita. E que dá o quê? Abrigo a esse parasita. Que somos nós, né? O organismo parasita, porque, por exemplo, o gato tem o hospedeiro, não, tem o vetor, que transmite para uma mulher gestante ou para qualquer outra pessoa. Vocês vão conhecer mais na frente. Antes não pode ter contato com as fezes do gato, para não contrair um vetor. Profilaxia, conjunto de métodos e medidas com o objetivo de quê? De prevenir, erradicar e controlar essas doenças. Que é através de quê? De medicamentos, né? E prevenção. Que são essas prevenções? Lavagem da mão, lavagem dos legumes, saneamento básico e muitos outros. Ficou claro isso? Ó, é o andivídeo, que pode ser externamente, internamente. O parasito é o próprio vetor, né, que vai produzir essa patologia. O endoparasita, que precisa de um meio interno para sobreviver. Ectoparasita, ele precisa o quê? Vive externamente do corpo do hospedeiro, ele não precisa estar vivendo internamente. É todo parasita que fica onde? A parte externa do nosso corpo. Como a gente falou, ó, lepra é um parasita, piolho é um parasita, carrapato é um parasita,
ectoparasita. Ficou claro isso? E o hospedeiro é quem vai abrigar esse parasita. E o vetor, né, é entre dois hospedeiros, é quando passa de um hospedeiro para outro. E a profilaxia é o tratamento. O que é que se faz para tratar e prevenir? Entre partes, né? Da malária, da dengue. Ele tem o parasita, mas ele não tem os sinais e sintomas do parasita. Às vezes, o mosquito, mas o gato pode ter. O gato pode ter. Porque vai depender do corpo que ele vai ser introduzido, entendeu? E vai se multiplicar. Vamos lá. Principais grupos de parasitos são eles. Os protozoários que a gente já conheceu, lembra? Os eumintos, que são as verminoses, e o antrópodes, que são o quê? Piolho. Mas o que a gente pode dizer aí? Carrapato, mais quem? Purga. Vamos conhecer um pouquinho deles. Esse aqui é um exemplo de um protozoário. Vamos lá. Qualquer espécie do reino protista, filo e protozoa, todos os protozoários são unicelulares, quer dizer o quê? Apenas uma célula. É heterotróficos, quer dizer o quê? Que são reprodução, precisam de dois sexos para reproduzir. Vive em ambiente aquático. Lembra, ó, protozoário, me lembra o quê? Ambiente com água, aquático. Eles são totalmente aquáticos. Estão ligados aos primeiros tempos de aparecimento de vida na Terra. Quer dizer o quê? Que eles foram os primeiros seres a se formarem na Terra. Para depois ver o quê? Os seres humanos e outros seres, né? Os eumintos e os demais. Podem causar doença como amebíase. Quem já conhece a amebíase? Já ouviram falar? Amebíase. É da água, viu? Ela é como se fosse dois olhões, assim, quando você vê no microscópio. É um coração com dois olhos. Mas não são dois olhos. São duas células. Aqui ela. O mal de Chagas, todo mundo sabe aqui, né? Que a maioria dos pacientes que têm doença de Chagas são pessoas que tiveram contato com o quê? Casa de Barros, não é isso? E te gosta muito de rio. Querendo ou não, da onde vem a doença de Chagas? Isso. Candidíase, a malária, leishmaniose e taxoplasmose. Isso aqui já são vermes, né? Isso aqui são exemplos dos protozoários. Vamos lá. Doenças causadas pelos protozoários. O que é a amebíase? Olha ela aí como ela é bonitinha. É bonita no microscópio. Eu gosto. Quando vocês verem as lâminas, vocês vão se apaixonar. Hein? Agora eu só não sei quais são as... Eles quais são as que eles têm. A amêbica ou amebíase é uma infecção causada por um parasita que se aloja o quê? No colo do paciente e que é capaz de causar sérios sintomas. Colo é o quê? O intestino delgado. Quer dizer o quê? Esses parasitas, eles gostam de colonizar o quê? O sistema digestivo. Dependendo do local de que ele se desenvolva, né? Ele vai causar alguns sinais e sintomas. Se for no início do colo, se for abaixo do colo. Ou quando ele está em grande proporção, né? Que é o principal, a porta dele é o colo. Mas ele também pode o quê? Se reproduzir. Teve até um professor que morreu aqui, eu não sei se foi de amebíase. Foi um ano retrasado. E ela já estava já no sistema neural. Ele sentia dores de cabeça e não sabia o que era. Agora eu me lembro, não sei se foi amebíase, não. Foi, professor daqui, antigo. Ele trabalhava na UEM. Foi uma doença parasitária, aquele momento. A amebíase é causada pelo protozoário Atemoeba, né? Histolítico,
cujo cisto pode ser ingerido por meio de água e alimentos contaminados, ou mesmo por contato de quê? De pessoas já contaminadas. Como assim já contaminadas? As pessoas que gostam dos interiores, principalmente, fazer as fezes em qualquer lugar, aí vem uma chuva e leva os protozoários, né? Os óvulos desse protozoário. O que é que acontece? Você está descalço, você está com ferimento no pé, na mão, faz aquele movimento de não lavagem da mão, chega lá, mexe na roça, pensa que na roça não tem nada, não é isso? Mas na roça tem cocô de cavalo, tem cocô de gato, tem cocô de galinha, tem diversos, e fora as suas fezes. E a gente sabe que a maioria dos interiores não tem saneamento básico, né? O pessoal ainda tem a mania de fazer suas necessidades no mato. A grande paciência são pessoas o quê? Com falta de saneamento básico, né? E alguns cuidados também pessoais. Lavagem dos alimentos, lavagem das mãos. Também, a revise é mais comum em ambientes com um pouco saneamento básico. É a principal porta dela. Faltou saneamento, pode ter certeza que aquela população pode adquirir. Vamos lá. O ciclo da a bebíase. O que é que vai acontecer? Aquele paciente, ele vai fazer a sua necessidade, tá vendo? Haverá o plantio. Deixa eu fazer o inverso, né? Vamos fazer o inverso. Tá vendo aqui? Ele está fazendo a necessidade ali, brincando na areia. Já teve contato com os óvulos, né? Ingeriu. Esses óvulos, ocorreu o quê? A multiplicação no organismo. Essa multiplicação, quando ele for fazer as necessidades, onde vai cair as necessidades? No solo. Quando tiver qualquer chuvazinha, aquele lençol freático, já ouviram falar de lençol freático? É uma água que fica no subsolo, abaixo do subsolo. Vai levar esses óvulos para cima, que ainda não foram o quê? Eclodidos, não abriram para se formar larva, que precisa de um vetor, né? Um hospedeiro primário. Isso aqui vai estar em contato com a água que você vai beber, que vai ser o quê? Usado para quê? Irrigar a implantação. Quer dizer o quê? Toda essa plantação já está com o quê? Óvulos da mebíase. O que é que faz isso não vir para o nosso Ficou claro isso? Uma coisa tão fácil, né? E pode levar a óbito a um paciente. Diga. Do meio ambiente. Ele se desenvolve. Ele fica no meio ambiente como óvulo, aguenta altas temperaturas e ele não eclode. Ele só faz essa evolução da divisão e eclosão quando ele tem um hospedeiro. É como se eu pegasse um pedaço de borracha, deixasse lá no ambiente. E ela só vai ser ao pegar. É a mesma coisa. Ele pode viver anos no ambiente, é tanto que alguns morrem e outros vivem. Porque ele precisa de um hospedeiro primário. Ele ainda está no ambiente, ele ainda não é um protozoário. Ele só é o quê? O óvulo do protozoário. Ele só torna o protozoário quando ele tem o primeiro hospedeiro, que somos nós. Não só a gente, gato, boi, porco, entendeu? Quais são os sinais, né, sintomas da amebíase? Entre os principais sintomas podemos destacar uma dor, né, e cólica abdominal. Você sente muita dor, fica parecendo que está com cólicas, né? Ou uma coisa digestiva. Você confunde muito a maioria da amebíase como se fosse uma infecção intestinal. Abdômen sensível ao toque, forte diarreia, flatulência, quer dizer o quê? Presença de sangue ou muco nas fezes. Esse caso aí, quando ela já está em grande quantidade no seu organismo. E já afetando o quê? O seu sistema o quê? Digestivo. Perda de peso, porque
Quanto mais a amebíase se desenvolvendo e se multiplicando, mais ela vai o quê? Se alimentar do hospedeiro. Quanto mais a quantidade for crescendo, mais o quê? Quem vai estar perdendo nutrientes? O hospedeiro e o quê? E o parasita se reproduzindo. Febre, porque vai depender da patologia, né? O corpo vai estar com o sistema imune baixo. Conforme a amebíase avançada, pode se formar também feridas e protuberância no interior do intestino, além de outras condições secundárias, como anemia. Porque lembra, se eu estou eliminando sangue pelas fezes ou pela urina, quer dizer o quê? Que eu estou perdendo sangue. Futuramente, eu vou ocasionar o quê? Com anemia. Por isso que, né? Você vê o quê? O amebíase, um exemplo. As pessoas são anêmicas, magras e abdômen globoso. Aquele abdômen globoso não é porque ele está gordo, não. É porque o número de protozoários, né? De parasitas, já está bem extensivo, em grande quantidade. Às vezes tem que fazer o quê? Uma cirurgia para retirar. É horrível. A gente vai ver aí, a tênia também é um exemplo. O paciente fica. Leishmaniose também. Tem que abrir para tirar. Ela se multiplica muito rápido. Vamos lá, diagnóstico. A infecção intestinal, exame microscópico, quando disponível e manuseio enzimático de fezes, teste molecular de DNA do parasita nas fezes, ou sorologia, quer dizer o quê? Um exame de sangue, mas principalmente o exame de fezes, por isso que se pede 3 amostras, porque às vezes uma amostra pode ter só o óvulo, mas não o parasita em si, no início. É tanto que vai chegar uma hora, gente, que lá no ano você já vai ver a saída do parasita. Pela quantidade, ele pode sair tanto pelas fezes, nariz, ouvido, vai depender da quantidade de parasita que está no seu intestino. E para onde ele vai. Mas era muito comum. Hoje a gente não acha tão comum, não, mas antigamente era comum isso, viu? E muito. As infecções extraintestinais, exame de imagem, sorologia, ou a prova terapêutica com uma amebicida. A amebicida pode ser intestino irritável, que pode confundir muito. Já viram pessoas que emagrecem, têm diarreia, pelo quê? Por uma irritabilidade da mucosa intestinal, pode ser confundida com amebíase, que tem também o mesmo processo. Só que a irritabilidade estomacal, né, do sistema digestivo, ele não causa hemorragia. Ele causa diarreia. Imagina, né? Picos de sangue saindo pelas fezes. Uma massa no colo ascendente também pode ser confundida com câncer, tuberculose, actinomiocose ou linfoma. Por isso que o diagnóstico tem que ser bem preciso. Tratamento. Inicialmente, a gente usa o metronidazol ou o tinidazol, que é o principal e de custo também mais barato. Para sintomas, é o iodoquinal, paromixina ou furoato de loxamina. Não, mas metronidazol e tinazol eu posso cobrar. Porque se não souber isso, vocês não são da área de saúde. A pessoa que você está trabalhando vai perguntar, qual remédio que eu posso tomar para amebíase? Você não sabe? Qual remédio que eu posso tomar? Que a maioria dos medicamentos é para tanto para amebíase como para vermicidas. Vermes. Aí você não vai saber. O paciente chega lá e diz, para que serve esse medicamento? Nunca se esqueçam, gente. É obrigatório, pelo menos, a gente saber a base da maioria dos medicamentos de PSF. Porque é o que você vai usar em pronto atendimento. Todos tamanhos eles têm a mesma substância? Ou não? Eles dois têm. Só são nomes distintos. É a mesma coisa. Eu tenho uma prima que ela estava fazendo medicina na Bolívia. A gente foi falar com ela sobre o medicamento. Não sei se foi Gardernal, meu Deus. Que foi?
Essa brincadeira no grupo, aí a gente ficou meia hora. Tu não sabe o que é Gardenal? Não precisa nem fazer medicina para saber o que é Gardenal. E ela não sabia o que era Gardenal. É um remédio. O quê? Não, Gardenal é usado para problemas psicológicos, hein? Vamos lá. Para sintoma do intestino, né? A amebíase extraintestinal usa-se 2 tipos de medicamento. O metronidazol oral, que é de 500 a 750 miligramas em adultos, e vai de 12 a 17 miligramas por quilo, né, em crianças, e durante de 5 dias. Quinadazol, 2 gramas via oral, uma vez por dia em adultos, né? Ou via oral uma vez ao dia nas crianças menores, né? Maiores que o quê? 3 anos. Quer dizer o quê? Que os medicamentos que são usados para vermicídios, para crianças, menos controle mais específico, porque eles são muito fortes. E o sistema imune das crianças menores de 2 anos ainda está em quê? Em processo. É isso. Dói. Eu já tomei quando era criança. Agora eu tomo pelo menos uma vez um ano, graças a Deus. Depois de adulta, eu nunca mais tive verme, não. O anil também é muito bom. Eu vou até mostrar futuramente, mas é para tenha. Eu acho que o anil acho que está até R$35, né? 37, um negócio desse. A minha sogra toma direto. Foi o último que eu comprei, foi 37. Ela mora no sítio, mas adora ficar descalço. É porque, na realidade, é a mesma substância, só que são laboratórios diferentes. Vamos lá. Prevenção. O que é que a gente pode fazer para prevenir a amebíase? Contaminação dos alimentos, né? Água com fezes humanas deve ser evitada. E um problema complicado pela alta incidência de portadores assintomáticos. Quer dizer o quê? As pessoas não sabem que tem amebíase, né? Já tem o protozoário já instalado. Alimentos crus, incluindo salada e vegetais, água e gelo potencialmente contaminados, devem ser evitados nas áreas em desenvolvimento, que são o quê? Principalmente áreas rurais ou com saneamento básico ineficaz. Quem são esses lugares? O quê? Periferias e favelas. A água fervente mata os cistos e histolótico. A fertilidade da dissepsia química com iodo, o composto contendo cloro, depende da temperatura da água e da quantidade de produtos orgânicos. Lembra o cloro para lavar verduras, legumes? O cloro é eficaz. Não só lavar a verdura. Pelo menos deixar meia hora, meia a 10 minutos dá para... Hein? Mas eu prefiro do que pegar. Papai, eu nunca vi nenhum nutricionista dizendo não. O que perde é o quê? Alta temperatura, baixa temperatura, né? E você fica manipulando muito os legumes e as verduras. Filtros portáteis fornecem também vários graus de proteção. Menos da água. Aqui é um resumão que eu botei para vocês. Amebíase. Agente etiológico da amebíase, o protozoário Itamoeba, né? Amebíase forma de intestinal, forma de transmissão através de fezes e cistos, água contaminada e frutas contaminadas. Amebíase extraintestinal ou amebíase intestinal. A intestinal causa o quê? Diarreia, fezes com sangue, dor abdominal e febre. Já a extraintestinal
lesões do fígado, pulmões e sistema nervoso. Quer dizer o quê? Quando ele já afeta outros organismos. Lembra que eu falei que a quantidade vai começar o quê? Ele vai disseminar. Ele vai sair do nosso esôfago e pode ir para a traqueia, pulmão, cérebro e os demais órgãos. Aonde ele for, ele vai se criando. Ele vai o quê? Lembre que para ele entrar no nosso corpo, ele entra como o quê? Como cistos, né? Quando ele entra no nosso corpo como cisto, e tem o quê? A produção das ameabas, né? Que eles ficam dividindo ali. Isso. E a profilaxia é o quê? Saneamento básico, né? Higienização das mãos e tratamentos dos doentes. Isso aqui eu botei porque é bom, resumão, né? Eu achei legal. Eu gosto de dar para muitos mapas, tenho muitos em casa, mas escrita à mão, né? Vamos lá. É a mesma coisa, pela contaminação de água. Eu vou falar sobre ela, que eu botei ela também. Eu botei os principais, não dava para botar tudo, que se for... mais doença de Chagas, tem muitos parasitas. Já ouvimos falar das doenças de Chagas, né? Quem é o nosso portador da doença de Chagas? O barbeiro. Onde é que a gente acha os barbeiros? Em altas matas, não é isso? Em locais que tem o quê? Casa sem reboco. Não é só casa de taipa, não. Casa sem reboco também pode ter barbeiros. Vamos lá conhecer ela um pouquinho. A doença de Chagas é uma condição médica causada por um protozoário, a Trypanosoma cruzi. Essa condição também pode ser chamada de tripanossomíase americana e é mais comum na América do Sul, aonde a gente está. A América Central e também no México. Quer dizer o quê? América do Sul, América do Centro e o México. São os locais de mais prevalência da doença de Chagas. Ela é dividida em duas fases, a fase aguda e a fase crônica. Isso aqui são tipos de barbeiros, quem nunca viu. Vamos lá conhecer. Parece piolho, né? Hein? Ele é mais ou menos desse tamanho. O barbeiro. É mais ou menos isso aqui. Hein? É mais ou menos isso aqui mesmo. É. Não pode doar. Então ele contraiu depois o barbeiro. Estranho. Tá estranho aí. Porque assim, o tratamento... Porque assim, ó, quando você faz o tratamento preventivo, você não evolui a doença de Chagas. Que é o quê? Lembra que a doença de Chagas faz o quê? Onde ela instala, seja no coração, seja no pulmão, seja onde for. Ele deixa aquele órgão meio inativo. Ele vai perdendo a força. E com o tempo esse paciente pode vir a óbito. Quando não é tratado e quando o paciente nem sabe que tem doença de Chagas. Que o maior órgão que hoje é doença de Chagas é o sistema digestivo e o coração. O sistema circulatório, que é o coração. São os principais hoje. Vamos lá. A Trypanosoma cruzi é encontrada em 3 formas. Que encontra em tecidos de mamíferos, caracterizado por ser esférica
mediante aproximadamente 4 micrômetros de diâmetro. O tricomastigota encontra-se na corrente sanguínea em fezes, né, do hospedeiro invertebrado. Caracteriza por ser alongado, possui núcleo central e o citoplasma terminal, de onde emerge o flagelo, né, do movimento, e a membrana ondulada, e mede cerca de 20 a 30 micrômetros de comprimento. O epimastigota, forma intermediária encontrada no intestino de tritomídeos, como barbeiro, possui um núcleo e um citoplasma acima do núcleo, de onde emerge o quê? O flagelo e uma pequena membrana ondulada. Essa forma mede de 15 a 20 micrômetros de comprimento. Quer dizer o quê? O Trisomatophilus, ele encontra de 3 formas no nosso organismo. O amastigota, o tripomastigota e o epimastigota. Vamos ver eles aqui. Visualizando é melhor, né? Tá vendo? O protozoário. Esse daqui é o tripomastigota. Invade as células. Ele eclode e faz as transformações. Ele é como se fosse... Deixa eu lembrar, meu Deus, o que é que lembra isso aí? No nosso dia a dia. Né? Não, esqueça o círculo. Pronto, tem uma fruta vermelha, rosada. Lembra o interno dessa fruta, lembra ele. Foi. Já as formas amastigota do parasita se reproduzem nas fibras. Outras formas semelhantes. Outra sangue. Por isso que eu estou dizendo, o órgão de mais proporção das doenças de Chagas é o coração. Levar à morte? Pode. Se você não tratar ele antes e diminuir o parasita, ele vai se reproduzindo e fazendo com que esse órgão ele pare. Ele vai fazendo o seguinte, ele cresce, aquele local que ele está crescendo para de funcionar. Eu tenho o coração não contrai, relaxa, então eu vou destruindo a parede do coração. É por isso que vê que quando o paciente morre, o coração dele está desse tamanho. Ele para de contrair. Porque ele fez o quê? Ele parou com o funcionamento cardíaco da musculatura. Lembre-se que ele é o quê? Ele atrapalha as fibras musculares, o movimento muscular. Nunca ouvi dizer que pacientes com chaga, coração é inchado. É bonitinho o coração. Mas não é legal, eu não gostaria de ter. O hábito normal de tripulação no cruz é corrente circulatória, onde permanece nadado no plasma até invadir novas células. Quer dizer o quê? Ele entra na nossa corrente sanguínea através da picada do barbeiro e ele só começa a se reproduzir quando ele vai para um órgão. E o principal órgão dele é o coração. Por quê? Porque é o primeiro local que a circulação começa. Lembra? Tem agora, futuramente vocês vão aprender. Existe a pequena circulação e a grande circulação. A pequena circulação é a que ocorre dentro do coração. Que vai o quê? Coração entra, o sangue oxigenado vai para o átrio direito, ventrículo direito, depois vai para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, para depois ir para o pulmão, ele oxigena e vai para o corpo. Quando esse sangue vai para o corpo, isso se chama o quê? Circulação grande. Circulação pequena, dentro do coração. E grande circulação, fora do coração. Que vai para as periferias. Um lugar que é mais prioritário no nosso corpo circulatório, sistema cerebral. Cérebro sem sangue, corpo não funciona. O barbeiro defeca no mesmo tempo em que suga o sangue da vítima. Quer dizer o quê? Ele tanto está passando o quê? Tripomastigotas, através da mordida, da picada, e também o quê? Os ovos, né? Através das suas fezes. Ele tem 2 maneiras de produzir e de transmitir. Ao coçar o lugar da picada, o indivíduo permite o quê? A entrada do trimastigota metacíclico na corrente sanguínea. Ele pode ser tanto pela picada, como as fezes que você começa a coçar. E você faz o quê? O espaçamento.
Lembre que cada fio de cabelo desse aqui, dos pelos, tem um microporo. Esse microporo entra micro-organismos. Eles são a olho nu, mas quando vocês estão arrepiados, perceba que você não vê mais uma dilatação. Você vê mais visualmente esses poros. Ficou claro isso, meninas, meninos? Vamos lá. Sinais e sintomas. A doença de Chagas ocorre de 3 fases. A aguda, a latente, que é indeterminada, e a terceira, a crônica. Vamos conhecer um pouquinho delas. A aguda normalmente ocorre na infância e pode ser assintomático quando apresenta sintoma inicia de 1 a 2 semanas após a exposição, né? Uma lesão na pele endurecida, eritematosa, cria como se fosse um eritema, fica avermelhada a região que ele fez. Uma chagoma aparece no local da entrada do parasito. A doença de Chagas aguda é fatal em porcentagem pequena de paciente, em decorrência da miocardite aguda, com insuficiência cardíaca ou meningoencefalite aguda. Quer dizer o quê? Ele vai ao coração, o miocárdio, que é a parte muscular do coração, e a meningoencefalite, que ele vai ocasionar o quê? Um encéfalo, que vocês chamam vulgarmente de cérebro, e o quê? A meningocele, que é o quê? É a parte que o quê? Reveste o cérebro. É como se fosse uma película transparente. No entanto, os sintomas cedem sem o tratamento. A doença de Chagas aguda primária em pacientes imunocomprometidos, como a AIDS, pode ser grave e atípica, com lesão de pele, abscessos cerebrais, embora estes últimos sejam raros. Vamos lá para indeterminada. Paciente com infecção indeterminada tem evidências parasitárias ou sorológicas de infecção de Trypanosoma cruzi, mas não tem sintomas, achados físicos anormais, nem evidência de envolvimento cardíacos ou gastrointestinais, com avaliação do ECG. Ultrassonografia quer dizer o quê? Esse paciente ele só é diagnosticado quando você faz o exame de fezes, ou o exame sorológico, que é o exame de sangue. Lembra que a gente falou do anticorpo IgG? Se o IgM estiver muito alto, eu tenho parasita. Se ele estiver muito baixo, eu não tenho. O crônico, a doença de Chagas crônica se desenvolve o quê? De 20 a 30% dos casos após a fase de quê? De latência, que é a iniciação, né? Quando o parasita inocula o parasita, né? E ele vai se desenvolver em vai para a corrente sanguínea até ele alcançar qualquer organismo nosso. Que pode durar anos ou décadas. Os parasitas provavelmente estão presentes na doença crônica. Uma reação autoimune também pode contribuir para danos de órgãos. Os principais são, como eu falei, lembra? Cardíaco, porque ele é o quê? Circulatório. E gastrointestinal, porque é tudo que a gente vai se alimentar, né? Às vezes o parasita, ele veio aqui, deu a picada, o barbeiro, eu chego aqui, coço o nariz. Fora que não se esqueça, o sistema circulatório, ele oferta para todo o nosso corpo. Se o parasita está na circulação, ele pode ir para qualquer lugar. Ele gosta de ser o quê? De grande porte circulatório, que é o sistema digestivo e o sistema cardíaco. Então, o causador da doença de Chagas, como eu já disse antes, é a Trypanosoma cruzi, que pode ser encontrado nas fezes de alguns insetos, principalmente o barbeiro ou o bicudo, né? Que chama ele, que ele tem essa parte interna. Chagas também pode ser congênita no caso de mães infectadas que transmitem esse mal para o filho durante a gravidez. Quer dizer o quê? Se eu tenho uma gestante, porque ali não dá para ler não, gente, assim. Mas eu vou resumir essa parte aí. Vou até falar com ele para ver se abaixa isso, para ficar mais baixo.
Se você fizer um transplante de órgão e não for diagnosticado antes que esse parasita já está instalado, o próximo paciente ele vai ter a patologia de Chagas, através de uma transfusão sanguínea ou que um transplante de órgão, que é o quê? Principalmente, não, porque na hora você não vê, você só vê o quê? Se o paciente é O positivo, se a portabilidade sanguínea é compatível. Não, o órgão não. Não é não, porque cada órgão ele tem um tempo. Se você não fizer a cirurgia, você perde o órgão. O rim, porque eu não lembro mais não, dessa parte de transplante. Uma época eu estava fixada, porque eu fiz até um trabalho. O pulmão ele pode levar até, acho que é 10 horas. De doença de Chagas, não. Ele faz demais exames, mas essas não. Não dá tempo, gente. O objetivo, porque isso aí é paliativo. Qual é o objetivo do transplante? Não dá tempo se for, no caso, um paciente de morte cerebral. Não, não dá tempo porque é do órgão. Não, mas se eu fizer como se for, eu vou para um. Mas é diferente. Você está pegando de uma pessoa viva e transplantando. Na hora que eu tirar o seu órgão, já está pronto para eu dar. É diferente de eu pegar uma pessoa no meio da estrada, esse paciente que já está morto, trazer para o hospital, tirar esse órgão e transplantar ele em outro paciente. Esse órgão ele já teve uma lesão posterior. É diferente de eu te botar um centro cirúrgico e tirar o órgão. Então, é isso que eu estou perguntando. Caso eu tenho que fazer tudo. Todos os exames, é diferente. Esse caso aí é diferente. Já está com um trauma que deixou ele com morte cefálica. Os órgãos dele todos podem ser doados, não é isso? Eu não vou fazer exame. O tempo de eu levar para cada hospital, cada órgão, porque vai depender também da distância do hospital. Tudo isso é levado. Transplante é uma coisa assim. Quem trabalha é uma coisa de eu estou indo contra o relógio. Porque às vezes, porque de meia hora, você perde um órgão. E o paciente que estava lá esperando vai para a fila novamente. É bem dinâmico. E no caso, helicópteros são usados para isso. E o caso das mães infectadas, uma gestante que não foi diagnosticada com Chagas, pode passar o feto, ela tudo, lembra? Algumas patologias, como esse verminose, que é circulatório, não tem condição de vetar. A criança vai nascer com problema. Sintomas da fase aguda, febre prolongada, mais de 7 dias, dor de cabeça, fraqueza intensa, inchaço no rosto e nas pernas, dor de estômago, vômito e diarreia. Já a crônica, constipação, quer dizer o quê? As fezes ficam endurecidas, você fica com dificuldade de eliminar, dor abdominal, da musculatura cardíaca, aumento do coração pela disfunção, né, do miocárdio, aumento do baço, falta do ar intensa e acúmulo de água no coração e no pulmão. Qual é o diagnóstico, né? Microscópio óptico esfregaço de sangue vai verificar se tem esse parasita ou não. Ou tecido de Chagas. Por sorologia confirmada por um segundo teste baseado também na reação de cadeia polimerase. Lembra que a maioria deles, polimerase. Exames adicionais para o paciente com doença de Chagas crônico. Ausência de sintomas, porém infectado. Eu posso ver também o ECG,
né? De triagem com traçado ritmo e radiografia do tórax. O que que vai me mostrar o ECG? O ECG ele vai me mostrar o quê? Não me lembro, eu acho que é 7 pontos que a gente coloca. Deixa eu lembrar, viu? Acho que nunca mais fiz um ECG. Mas eu lembro que é 7 derivações. Já ouviram falar? São 7 derivações. Não vou lembrar agora. Essas 7 derivações no ECG vai me mostrar também algumas deficiências do coração. E já vai me dar outro sinal dessa deficiência causada pela doença de Chagas. Essas derivações, gente, são quando tem, ó, abertura do átrio, abertura de todos os 2 átrios ventrículos. É a parte de entrada, saída. O coração faz o quê? Ele bombeia. Plat, plat, plat. Vocês vão ver futuramente, tem as válvulas mitral e tricúspide. São elas que fazem o sangue ir para o coração, vai para o pulmão, volta para o pulmão, vai para o coração e da aorta vai para todo o corpo. É linda a circulação. Quem trabalha, eu adoro cardiologia. Potenciais alternativos cardíacos nos exames de triagem e sinais ou sintomas sugestivos de doença cardíaca no ecocardiografia. Essa parte de exame de triagem do sangue, porque no sangue, quando você vai fazer exame, você dá para ver. Lembra quando uma pessoa infarta, quando você faz o exame antes de 24 horas, dá para ver. Porque o coração, ele libera. Aí vai estar oscilando lá no hemograma enzimas cardíacas. A quantidade de enzimas cardíacas liberada vai me mostrar também que está tendo uma deficiência no coração. Da onde está vindo essa deficiência? Disfasia ou outros sintomas ou achado gastrointestinal são exame de contraste, que é a famosa endoscopia, né? Que vai me mostrar realmente como é que está esse órgão por dentro. É bem feio. Ele fica bem ademaciado. Por isso que vocês veem a barriga globosa desses pacientes. E uma microcirculação periférica do abdômen. Vamos lá. Como é o tratamento da doença de Chagas, né? É o benidazol, né? Em adultos e crianças maiores de 12 anos de idade. Ele vai de 2,5 a 3,5 miligramas via oral, 2 vezes ao dia durante 60 dias. Não vou perguntar isso. Pelo menos eu quero que você saiba que tem que usar por 60 dias. Mais ou menos isso. Qual é a medicação? Não. É costume que vocês não têm. Quando a gente começa a trabalhar, a gente pega isso. Mas não se preocupe não que quando a gente for fazer o trabalho, eu vou dar uns toques. Hein? Não, porque não funcionou não, dupla. Muita gente reclamou. Não. Vamos lá. Para crianças maior ou igual de 12 anos, 12,5 a 3,75 miligramas. Ao dia durante o quê? 60 dias. E Nifurtimox, para pacientes acima de 17 anos, né? Ele vai usar 4 vezes ao dia durante 90 dias. Para criança de 11 a 16, de 3 a 3,75 miligramas, 4 vezes ao dia durante 90 dias, 3 meses. Para as crianças de 1 a 10 anos, observe que a maioria medicamentos bem fortes. Eu não posso dar um medicamento de um adulto para uma criança. Os efeitos adversos mais comuns do benidazol são dermatite alérgica, né? Neuropatia periférica, eles afetam muito o fígado. E muito insônia. Os efeitos adversos do Nifurtimox são anorexia, perda corporal, polineuropatia, náuseas, vômitos, cefaleia, tontura e vertigem. São efeitos o quê? Colaterais normais. Só que não pode ser o quê? Muito fortes, né? Tem que ser leves. É por isso que o pessoal diz, quando eu tomei um remédio de verme, logo depois eu sinto náuseas e muita dor abdominal. Já ouviram falar isso?
Prevenção. Para controlar os insetos, né, triatomia, deve-se abordar parentes, substituir detalhes, telhados comodados, ou verificar também as casas repetidas vezes com inseticidas residuais de ação prolongada. A infecção em viajantes de rara pode ser evitada também, se dormir em moradia de barro ou pelo uso de mosquiteiros. A gente tem muito isso na zona o quê? Pantanal e Amazônica. Aqui a gente não vê muito não, Barbeiro. Só quando há desmatamento, né? E eu lembro que em Salvador, na via paralela, teve um período que estava tendo muito casos de barbeiro. Porque fizeram um desmatamento num condomínio que abriu. Eu lembro que foi barbeiro, escorpião e cobra. Preocupado. Vamos conhecer a nossa famosa malária. Não, é transparente, bichinho. Chega a estar gordinho aí. Vamos lá. A malária é uma doença causada por 4 diferentes tipos de protozoários, né? De gênero Plasmodium. 3 deles estão ativos no Brasil e pode transmitir a doença para a pessoa, né? Que aqui o estado visitando o país. O mosquito é sempre fêmea, lembre, ó, nunca é macho, ela é fêmea. A malária é considerada uma doença tropical, quer dizer o quê? Só tem países que tem o quê? Regiões tropicais, como o Brasil, né? A África é um exemplo. Comum nos lugares de clima quente, justamente por ser transmitido por meio de picada de mosquito, que se produz com maior facilidade no calor. Vamos lá. Qual é o ciclo de transmissão da malária? Ele é um protozoário o quê? Assexuado? Não, ele é o quê? Sexuado. Ele precisa o quê? De uma fêmea e de um macho para se reproduzir. Só que o único que faz a reprodução, a propagação do parasita é a fêmea, porque é a fêmea que se alimenta do sangue. Primeiro vetor, né? O segundo hospedeiro é o humano inicial, né? Que pode ser transmitido no útero, uma infecção de fígado, infecção do sangue. Aí o segundo vetor é o hospedeiro, que de cara vai evoluindo, tá vendo? Corrente sanguínea, a malária está lá. Quem é o hospedeiro da malária? Plasmídio, né? O hospedeiro é o homem. Quem é o vetor? O gênero Anopheles. Lembra, a malária é transmitida pela fêmea. Sinais e sintomas da malária. É dor de cabeça. Na pele, ela causa o quê? Sudorese e palidez. No aparelho respiratório, tosse seca. Esplenomegalia quer dizer o quê? O aumento dos intestinos, tanto grosso como o delgado, eles ficam grandes, demasiado. Por isso que fala, ó, esplenomegalia, esplêndido. Náuseas, vômitos, dor abdominal e diarreia. Fígado, hepatomegalia, o fígado ele aumenta de tamanho. Muscular, tremor e dor nas costas. E sistemático, vai ter o quê? Sistemático quer dizer todo o sistema. Febre, falta de apetite e fraqueza. Um dos grandes sinais aí é a febre, que identifica. E o aumento quando você vai fazer uma ultrassom desses órgãos. Qual é o diagnóstico? Tradicionalmente, o diagnóstico da doença é feito visualmente pelo microscópio, né? Do plasmódio, no exame de gota de espessura de sangue, corado pela técnica de Gersan ou Walker. Esses exames são feitos no PSF hoje. Antigamente só era pelo exame de sangue feito. Hoje uma pequena amostra, né,
a gente já pode fazer o exame, que demora o quê? 10 minutos para estar pronto. Eu gosto sempre de esperar os 10 minutos. Mas, às vezes, ele já me dá o resultado. Esse aqui é reagente, o paciente se não é reagente. Já viram isso nos postos de saúde? Vamos lá. Malária, qual é o tratamento? Falciparum, resistência de várias drogas. Caso sem complicação, eu vou usar o quê? O quinino, 3 dias, mais digoxiclina, de 5 dias, plimaquina no 6º dia, o coatem, atemetere mais lumefantrina e artesunato mais metroquina. Casos mais graves, eu vou usar o quê? Derivado de antecina, intramuscular e intravenoso, IV é intravenoso, IM é intramuscular, mais clindamicina intravenoso, quinino intravenoso com ou sem clindamicina. Isso aqui eu não vou cobrar vocês, eu só quero que vocês tenham conhecimento, porque seria o quê? Muita sacanagem eu cobrar isso, né? Porque lá, quando a gente vai atender o paciente, já tem um protocolo já feito do que a gente deve usar na parte crônica e na parte aguda da doença. Vamos lá. Profilaxia da malária. Permanecer no interior do habitante, anoitecer ao amanhecer. Uso de mosquiteiro. Uso de roupas mangas compridas, né? De roupas quem não pode. Hoje se usa mosquiteiro, né? Ou os SBP da vida, né? Aquelas coisas que eu esqueci o nome, meu Deus, que ele é redondinho. Como é? Citronela. Eu tenho alergia. É citronela aquilo que acende? Ou uma vez eu acendi, quase morria. Não sabia. Eu fechei o quarto. Se não fosse minha mãe, eu tinha acordado morta. Não, eu botei no chão e fui dormir. Mas para mim não foi, não. Acordei com isso aqui tudo inchado. Boca inchada. Você não viu meu olho, não. Mão inchada, eu não sei o que foi aquilo, não. Deus me livre. A quimioprofilaxia consiste no uso de drogas antimaláricas, endoses subterapêuticas, a fim de reduzir o quê? As formas clínicas mais graves, né? E o óbito desse paciente pela essa infecção, né? Do falciparum. Entretanto, no Brasil, não é a nossa realidade. Por que não é a nossa realidade? Porque hoje existe o quê? A vacina, não é isso? Contra a malária, né? E o quê? Uma profilaxia mais... Ninguém que vem de lá, que não tem o tratamento, né? Aqui no Brasil a gente tem o quê? Respostas rápidas e os exames rápidos. Antigamente isso era o quê? Pela sorologia. Necessitava fazer um exame, esperar 7 dias, 5 dias. E agora não. A gente já pode saber se ele está com malária ou não. Você tem que tomar vacina 3 meses antes da viagem. Para criar o quê? Uma resposta imune. Que a febre amarela é relacionada a ela. Vamos lá, já viram falar da taxoplasmose? O gatinho de casa, as fezes de casa do gatinho. Não é o gato, é o bojo. A taxoplasmose. Você pode ter o seu gatinho. É as fezes do gato. É você pegar as fezes em contato com a mão. Você pode fazer a limpeza usando luva e você não vai contrair o taxoplasmose. Principalmente as gestantes. Muitas antigamente tinham que fazer o quê? Se privar do seu bicho de estimação. E sabendo que hoje isso não é mais uma realidade. Né? Vamos conhecer um pouquinho ela. Intramuscular, intracelular, obrigatório, que pode infectar mamíferos e aves. Não é só o gato. É qualquer mamífero ou ave. Tendo contato com esse parasita, ele é transmitido.
Sendo seu hospedeiro definitivo os membros da família dos fenídeos, como o gato doméstico, Felis catus. Mas o seu primeiro quê? Familiar é o gato. Quer dizer o quê? O seu hospedeiro. Pertencente ao filo Apicoplexa, família Sacocitidae, subfamília Taxoplasmatinha, gênero Toxoplasma, zoonose cosmópolita. Estima-se que 1/3 ou mais da população mundial esteja cronicamente infectado, apresentando o quê? Anticorpos para esse parasita. Quer dizer o quê? Porque hoje a gente vê muitos gatos defecando na rua, né? A corrente, o quê? A água leva micro-organismos soltos no ar, hein? Hoje é difícil você não ver um gato no seu telhado, na sua varanda, no seu quintal. Não é só quem tem o gato, né? Vamos lá. Isso aqui é o ciclo da toxoplasmose. O gato, o ócito não esporulado, né? O ócito, né? Ele está num ambiente que pode o quê? Indo para quem? Para o porco, para a ovelha, para o cachorro. Depois disso vai infectar através das fezes, né? E da carne desses animais, né? Olha, limpar a caixa de área sem luvas, quer dizer o quê? Que você vai se autocontaminar. Carne mal cozida também. Por quê? Porque esse oocitos ficou o quê? Na carne do porco ou na carne da ovelha, do cabrito. Mas mesmo a pazinha você pode ter contato. É. Mas por isso que é o uso da luva. Luva. Eu não disse pazinha, eu disse luva. Só pelo contato. Porque na hora que você vai, ele pode ir por vias aéreas. Não tem nada a ver com vacinado e castrado. É as fezes dele. É o ócitos, que são o quê? Os óvulos desse parasita que está no corpo do gato. Se o seu gato tiver o protozoário. Nem todos os gatos têm esse protozoário, gente. Pode. Se ele tiver, sim. Você pode até pegar nele, porque ele faz as fezes e ele mesmo se limpa. Aí, exame de sangue do seu gato. Mas é muito raro, gente. É mais gato que ficam no ambiente. Nas florestas. Vamos lá. Taxoplasmose. Pode pegar comendo carne crua ou animais de rua. Gatos indoor, sem acesso à rua, raramente se contaminam. Lembra que eu falei antes? Pronto. Extremamente difícil passar a doença para os humanos. Possui tratamento e cura, mas depende do quadro. Quanto mais fase aguda, mais fácil. Vai para a fase crônica, é mais difícil de ser tratado. Pode pegar... não, aqui já falei. Pode ter febre torta, conhecida como doença do gato, porque ele é o primeiro portador dessa doença. Ó, o bichinho. Tão bonitinho. Aqui é um exemplo de uma gestante que teve na fase aguda da sua gestação, transmite a infecção por via o quê? Placentária, lembra cordão umbilical, a taxoplasmose congênica. O que ela pode causar na criança, né? Ocorre com a gestante, entre em contato, ela pode causar o quê? Cegueira, malformação ocular, cerebral, pele também pode modificar algumas coisas, alterações, né? Porque ele vai fazer o quê? Predomínio de lesões do quê? Do sistema
nervoso central e da retina, principalmente ocular e cerebral. A criança pode nascer com o quê? Com demência. Cegueira. Por isso que as mamães aí evitem. Não custa nada, né? Faz 9 meses. Sintomas, são 9 meses. E eu que beijo... Já? Ai, meu Deus. Não diz isso, não. E eu que beijo meu papagaio, minha filha. Ah, mas dou banho, minha filha, com sabonete Johnson de criança. Só não boto perfume, que não pode. Vamos lá. Sintomas da toxoplasmose na gravidez. Na maioria das partes, não causa nenhum sintoma. Mas algumas podem surgir dependendo da fase que ele esteja. Febre, calafrios, glândulos linfáticos alterados, cefaleia e dor muscular nas articulações, né? E articulações. Não desenvolve nele. Ele só fica com vetor. Desenvolve no segundo hospedeiro. Diagnóstico, método direto, né? Detecção microscópica dos ócitos, coloração de cortes e tecidos, inoculação de camundongos, né? Que é introduzidos neles, cultivo celular, PCR, já os de imunológico, técnicas quantitativas, teste de Sabin, IFA, ELISA, aglutinação e técnicas quantitativas, que usa aquela parte dos anticorpos. Lembra? IgG e IgM, os principais. Vamos lá, tratadas são epiramicina, né, indicada para o primeiro semestre de gestação, para o tratamento da infecção aguda. Esquema tríplice, indicado para gestação na idade gestacional acima de 18 semanas. Eu vou indicar o quê? Perimetamina, mais sulfadiazina e mais ácido folínico. Esse é o esquema tóxicos, né? Não pode ter. Acima disso. Para criança, eu vou fazer o quê? O esquema de pirimetamina, sulfaxiazina e ácido folínico. Isso aí é quando a criança vai nascer. Não quando ele é um feto. Quando ele já é o quê? Uma criança, né? O feto eu não posso tratar, eu posso tratar a mãe. Com prevenir, lavar as lacrações e lave bem, né? Após contato com o gato, lave sempre as mãos. Mantenha seu gato sempre bem alimentado, para ele não precisar caçar e nunca lhe comer carne crua. A caixa de dejetos dos gatos deve ser removida a cada 3 dias e colocada no sol com frequência. Cães também podem transmitir a toxoplasmose através das suas fezes. Quando eles fazem o quê? Contato com as fezes do gato. Controle também de ratos e insetos. Lave bem as mãos e unhas após o uso das terras. Quem gosta de ter plantas em casa também pode contrair. Helmintos, que são as vermes. Vou passar. Eita, não acredito, né? Hein? Foi? Não diga não. Aqui são tipos. Vamos lá. Os helmintos já são outra espécie, né? Constitui um grupo muito numeroso de animais, incluindo uma espécie de vida livre e também de vida parasitária. Quer dizer o quê? Vida livre que vive no ambiente e parasitária porque precisa de hospedeiro para viver. Sendo classificado em 2 grandes filos, o Plaselmitos e Neomateumites, corpo longo, ápano e vulgarmente conhecido como vermes, né? São as principais doenças que eles causam. A ascaridíase, esterobíase, teníase, esquizossomíase e doenças de Chagas. Esses são alguns exemplos.
Nome científico, né? Escaris, teníase, tenia sanitara, saginata, Schistosoma mansoni, Tricupis triticuu, Esterebis verminosis. Imagine quem inventou esses nomes. A doença é o quê? Escaridíase, teníase, esquizossomose, tricusiase, esterobiase ou esterebiose, facioliase, esquinococose. Esses aqui são os tipos de vermes e na fase adulta. E esse aqui são o quê? Ovo. Qual amarelinho? A escaridíase? No pinto? Não lembro o nome dele, mas tem. É um parasita. Vamos lá. O Phylus Pneumatomites é composto por vermes que apresentam o quê? Simetria bilateral, corpo arredondado, não segmentado, 3 folhetos germinativos. Durante o desenvolvimento embrionário, sistema digestivo completo com boca e ânus. Quer dizer o quê? Que esse tanto se alimenta como ele elimina. Aqui um exemplo é Escari lubricoide, né? O parasita intestinal, o Bancronti e o nematóide. Além disso, são exclusivos dioicos, ou seja, os vermes adultos possuem sexo separado. De modo que o macho é o melhor preciso que esteja o quê? A reprodução. Vamos conhecer o outro. Esse daqui não precisa do macho e a fêmea. O próprio verme, ele se autorreproduz. É composto por vermes que apresentam simetria bilateral, corpo arredondado, não significativos. Durante o desenvolvimento embrionário, o sistema digestivo completo com presença de boca e ânus. Além disso, são exclusivamente dioicos, ou seja, vermes adultos, possuem o quê? Sexo separado, de modo que lá. Será que não vai dar tempo? Aí a nossa famosa escaridíase. Já atendi um paciente que até pelo olho saía ela. Aqui é um exemplo de um procedimento. Isso aqui é o intestino grosso. Macarrão. Lembrando, ó, o macho é sempre menor que a fêmea. Ali é o estômago. A escaridíase é o resultado de infestação de helmintos escaris, lubricoides, sendo mais frequentemente encontrado no intestino. Aproximadamente 25% da população mundial possui estes parasitas, sendo tais ocorrência típica da região nas quais o saneamento básico é o quê? Precário. Perceba que a maioria desses parasitas são pelo quê? Pela falta de saneamento básico. Eu tinha aquele que eu vou mostrar, que eu esqueci o nome dele, que ele faz um plúrido no ânus. Eles são bem pequenininhos, mas nunca tive essas coisas, não. Minha mãe sempre deu remédio, graças a Deus. Esse patógeno, conhecido popularmente como lombriga, tem corpo cilíndrico e alongado e pode chegar até 40 centímetros de comprimento. Fêmea e macho. Essa é a maneira que você pode se contaminar. Faz. A contaminação é pela ingestão dos seus ovos, né? Geralmente encontrado no solo, água, alimentos contaminados, né? Com humanos contaminados também, viu? O humano pode estar com óvulo, faz as fezes e vai vir outra pessoa através dos pés, hein?
O marido dela só faz muito mal. Pode ser, viu? A transmissão mais comum da doença ocorre em ingestão de ovos de verme, viu? É através dos ovos. Aqui é o ciclo da escaridíase, né? A pessoa tem a manifestação do ovo, entra no organismo, ele eclode, quer dizer o quê? Ele sai e ele começa a se reproduzir. A fêmea com o macho. Aí a quantidade que vai ver se o paciente está na fase aguda, que pode ser tratada, ou crônica, que vai precisar de uma cirurgia para a retirada desses vermes. E tem uma que está na E ele pode ocasionar fígado, coração, aonde ele se instalar, ele se multiplica. Sistema da candidíase, sintomas intestinais, é do abdominal, falta de apetite, perda de peso, náuseas, diarreia, constipação intestinal, principalmente perda de peso e o quê? Náuseas e vômitos. Já na fase, no sintoma respiratório, é tosse, sibilos e irritação na garganta, porque já são elas. Eu não sei se tem a falta de peso. Diagnóstico e prevenção. Para o diagnóstico é necessário que se faça exame de fezes, onde pode ser encontrado os ovos desse animal. E às vezes, a gente também já encontra nessas fezes o verme em si. Vai depender do nível que está a reprodução desse organismo. Para a escariação de vermes visíveis a olho nu, ou através de boca, nariz e ânus. Pronto. Eu vou fazer o seguinte, 9, né? Deixa eu ver aqui, meu Deus. Eu vou parar na tênia e na próxima aula a gente finaliza somente para o dia 17. Assinaram aí a frequência? Ainda tinha coisa. Tchau, meu amor. Não vou, fique tranquila. Tchau, meu amor.